Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Como o Bruno disse, não é nada fácil estar aqui, mas glória a Deus. Essa semana nós temos visto tanta gente falar aqui na frente, e ali Deus me revelou algo, falou: olha, já são frutos de 2020. Já são frutos de pessoas que quebraram barreiras, são fruto de pessoas que tomaram determinadas atitudes no ano de 2020, que estão frutificando agora em 2021. E é justamente a respeito de atitudes que eu vou falar aqui hoje. Vou falar bem rapidinho. E glória a Deus, como eu disse, mais uma semana que nós estamos aqui profetizando, o ano de 2021. O Senhor tem agido no meio de nós, nós temos clamado, chorado, gritado, profetizado para que esse ano seja um ano abençoado. Para que esse ano seja um ano realmente que o mover do Senhor se faça presente no nosso meio. Esse ano nós estamos profetizando que os milagres, como o pastor Marinho tem tanto dito aqui no púlpito, que realmente, pastor, eu creio, o senhor sabe bem disso, nós cremos que os milagres do Senhor vão se materializar em 2021. Porque a palavra diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, meus irmãos, justamente Ele quer que tudo que nós estamos profetizando aconteça. Essa é a vontade de Deus. Porém, existem algumas coisas que dependem de nós. O Senhor, Ele está pronto a realizar tudo isso que nós estamos pedindo aqui. Mas tem esse porém, esse pequeno porém. E é o que eu vou falar essa noite rapidamente, a respeito de algumas atitudes que são chaves, que são gatilhos que vão ativar tudo isso que nós estamos pedindo para Deus. Quem crê que depende de nós? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. No ano passado, a gente fez essa mesma semana, profetizando 2020. E aí a gente estava aqui clamando, orando, louvando, chorando diante do Senhor. Mas Deus me revelou que para que esse ano de 2021 aconteça muito mais do que aconteceu o ano passado, aconteça coisas novas, aconteça realmente maravilhas do Senhor que nós temos pedido tanto, depende que a gente faça aquilo que a gente não tem feito, ou que a gente faça com uma intensidade maior do que a gente tem feito. Já dizia, se eu não me engano, Albert Einstein, né? Tolice. Tolice é fazer as mesmas coisas esperando que algo diferente aconteça. Seria tolice da nossa parte se a gente continuasse o ano de 2021 exatamente igual o ano de 2020, esperando que algo aconteça de forma diferente, esperando que Deus derrame algo na nossa vida diferente do que foi em 2020, se a minha vida é a mesma de foi em 2021. Isso é muito sério, a palavra de Deus, ela nos revela muitos homens e mulheres que decidiram agir diferente. Decidiram sair do meio da multidão e não tomar uma atitude como todo mundo tomava. Homens e mulheres que tomaram atitudes que desencadearam a bênção do Senhor. Tomaram decisões e comportamentos que ativaram as janelas do céu sobre a vida deles. E é justamente isso que eu vou falar nessa noite. Existia um homem, ele era pequeno, a Bíblia diz, até de certa forma frágil, de certa forma, bem desacreditado, tendo em vista os irmãos. Porém, esse homem, ele se viu numa oportunidade para que ele ativasse um novo nível espiritual da vida dele. Ele estava em um determinado local, e naquele local o Senhor pegou e colocou diante dele uma oportunidade, e disse: filho, essa é a sua oportunidade de sair do meio desse povo, de sair do meio dessa multidão, de sair no meio desse exército e fazer a diferença. Esse homem foi Davi. Davi totalmente desacreditado, totalmente, quem olhava para ele fala: mas como que você vai enfrentar um gigante desse? Você é pequenino, você é pastor de ovelhas. Mas Davi, ele sabia quem estava com ele.
Davi sabia quem iria dar a vitória para ele. Davi vivia uma vida meio que como preparado para esse momento. E ele escolheu tomar uma atitude. Em meio a todo aquele problema, imagina aquele gigante caçoando, xingando aquele exército, defamando o povo de Deus, defamando até Deus. E todo mundo morrendo de medo. Imagina aqueles soldados, e Davi foi e se posicionou. E eu pergunto para vocês, quantas oportunidades o Senhor colocou na nossa vida em 2020, para que a gente desse um up na nossa vida espiritual? Quantas oportunidades o Senhor colocou no nosso caminho, para que a gente conseguisse subir um nível espiritual, para chegar mais perto dEle? Quantas e quantas vezes a gente percebeu, falou, algo estranho está nessa situação. E depois o Espírito Santo começava a nos incomodar. Filho, era um momento de você superar os seus limites, superar os seus medos, superar as suas limitações, superar tudo aquilo que o povo tem falado de você. Era a sua oportunidade. Mas por conta do medo, por conta de tantas e tantas coisas, por conta da comodidade, por conta da nossa zona de conforto, nós não nos posicionamos. Meus irmãos, para que 2021, a nossa vida seja uma vida próspera, abençoada, cheio de frutos, cheio de bênção do Senhor, nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor tem colocado na nossa vida. Quantas oportunidades vocês pensam rapidamente na mente que o Senhor colocou? Seja a parte financeira, seja a parte espiritual, parte afetiva, parte emocional, familiar. E quando a gente passa por elas, a gente olha e fala, puxa vida. E muitas dessas oportunidades não voltam mais. Mas glória a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso espírito, que 2021 é um ano que o Senhor abriu as portas e vai colocar de novo as oportunidades diante de nós. E como que nós vamos nos posicionar, meus irmãos? Como aquele monte de soldado morrendo de medo? Ou como Davi, que não tinha condição nenhuma, mas sabia quem que era o Deus que ia capacitar ele? Essa é a nossa chance, irmãos. Essa é a primeira atitude de 2021. Nós precisamos ser intrépidos, corajosos, ousados. Tentar largar a timidez. Hoje eu falei para a Fernanda, falei, bem do céu, é só Deus. E é só Deus. E é só Deus. Eu não sei os jovens aqui, eu já passei faz tempo. Vai falar com a futura namoradinha pela primeira vez. Quem passou por isso? A barriga começa a doer, começa a passar mal. Você fala, eu vou desmaiar na frente dessa menina. É a mesma coisa que quando eu vim aqui. O pastor fala, é 1 semana, 15 dias que eu não durmo, não como direito. Mas eu escolhi estar aqui. Porque o meu passado foi um passado de tanta tristeza, um passado assim que as pessoas me olhavam e, não vai dar nada, porque... Mas não são as pessoas que definem o nosso futuro. É o Senhor e Ele está aqui. Só depende de nós nos posicionarmos nesse sentido, irmãos. Em meio a um cenário onde uma grande maioria de pessoas olhava, reclamava, murmurava, olhava só e tão somente com os olhos da carne, olhava para o problema, para a dificuldade, olhava para os problemas que tinham naquele momento. Mas 2 jovens se posicionaram de forma diferente. Eles escolheram não olhar pelos olhos da carne, mas olhar pelos olhos da fé. Eu estou falando de Josué e Caleb. Eles não se apegaram naquilo que a maioria dizia, porque se eles fossem pela maioria, com certeza eles não teriam tido essa atitude. Eles não deram ouvidos às dificuldades, eles não olharam os gigantes, não olharam as muralhas, não olharam o que poderia acontecer com ele. Eles olharam para as promessas que Deus tinha falado para eles. Meus irmãos, pensem, raciocinem, quantas promessas o Senhor já colocou no nosso coração. Seja pela palavra de Deus, seja pelos nossos profetas, seja por um irmão que entregou alguma palavra, seja por alguma coisa, quantas promessas, o que nós temos feito com essas promessas que Deus tem colocado no nosso coração? Nós temos olhado para a dificuldade que é chegar até elas. Meus irmãos, Deus tem tanta coisa para nós. Nós vamos passar por dificuldades que eu vou chegar aqui, mas Deus tem bênção para nós, Deus tem milagre para nós. Compartilhei com o pastor Marinho,
que eu vim aqui na igreja e Deus mandava palavra de bênção, de vitória, de cura, de restauração, de libertação, de bênção. E eu, ai meu Deus, Senhor, manda uma palavra de exortação. Olha que ignorância. Quem sou eu para querer falar o que Deus vai colocar no coração do nosso pastor? Aí, primeira dor de barriga que eu tive, o Senhor me pegou de jeito em casa. Só eu e ele. Ué, você não achava ruim que o pastor mandava palavra de bênção, de cura, de restauração? Agora você quer? Agora você quer? Agora eu quero. Nós precisamos olhar para Deus e saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Saber que quando Deus manda uma palavra, que ela doa, que ela não doa, que o pastor, ele tem ousadia, glória a Deus por isso, para falar, e a gente dá uma remexida na cadeira. Nós precisamos confiar que Deus está no controle e tem uma bênção para nós através dessa palavra. Porque se o pastor vier aqui só falar leitinho e melzinho para nós, meus irmãos, o que vai ser de nós? Glória a Deus, pastores, por tudo que Deus tem feito. Cada tapa na cara que Deus dá, e glória a Deus por isso, glória a Deus. Meus irmãos, cada palavra ministrada, se apeguem nas promessas do Senhor, e seja como Josué e Caleb. Quando alguém vir falar com você, Lucas, mas você viu, rapaz, o que está acontecendo? Mas não vai dar certo não. Esquece. Olha a dificuldade que vai ter nisso. Mas vamos, não, parem com isso, meus irmãos. Nós precisamos ser boca de bênção, boca de Deus nesse lugar. E lá fora, onde a escuridão impera, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. Como tem sido a nossa boca? Daqueles eu vou falar otimista, na visão de Deus. Pessoas otimistas, sabendo que Deus vai cuidar, Deus vai preparar, Deus vai fazer todas as coisas. Mas infelizmente, quantas pessoas a gente vê pessimistas, crentes pessimistas. Não tem como ser pessimista e crente ao mesmo tempo. Não tem como. Porque não somos nós que faz, é o Senhor que faz. Meus irmãos, a segunda atitude que nós precisamos ter é olhar pelos olhos da fé. Olhar não para as dificuldades, mas para Deus que vai fazer em nós. Parece até uma frase feita, mas nós não podemos olhar para as dificuldades. Vamos parar, porque se esse ano de 2021 a gente continuar olhando para o tamanho do muro que nós vamos ter que escalar, nós não vamos sair do lugar. E nós vamos chegar no final de 2021, Senhor, mas aquelas promessas que o Senhor me disse no começo do ano, Ele vai olhar e falar, filho, ela estava do seu lado, você que não viu, você que não deu 3 passos a mais para viver tudo aquilo que eu tinha para você. A terceira atitude, um jantar com vários convidados sentados à mesa, um convidado especial, e uma mulher. Uma mulher, ela escolhe tomar uma atitude de fé. E aquela atitude chama a atenção de todo mundo. Alguns admiraram, outros recriminaram, criticaram, repreenderam ela por conta daquela atitude, mas ela não se conteve. Ela escolheu tomar um passo de fé e sair da mediocridade daquele povo e tomar uma atitude que foi fora do comum. Eu estou falando da mulher do vaso de alabastro. Um vaso caríssimo. Talvez o que ela tinha de mais precioso na vida dela. Eu ouvi algo, pastor, dizendo que talvez aquilo custasse 1 ano de trabalho. Imaginem o preço daquilo. Imagine o valor que aquilo tinha para aquela mulher. E ela chegou no meio de todo mundo. Eu acho que ninguém esperava uma atitude daquela. E derramou sobre Jesus. E quando os discípulos viram aquilo, repreenderam ela. Falaram, para com isso, que desperdício. Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Olha que visão. Mas Jesus os repreendeu. Parem com isso que essa mulher está fazendo algo de bom para mim. E isso vai ser lembrado. Isso é forte, né, pastor? Isso vai ser lembrado o que ela fez. Até quando essa palavra for pregada, o evangelho. Ou seja, nunca mais vão esquecer disso. E nós, o que nós temos feito para Deus, para Jesus? Que Ele vai olhar para nós e falar, pastor Marinho, isso nunca mais vai ser esquecido. Quem nós temos sido nesse jantar? Aqueles que repreendeu essa mulher. Para com isso, rapaz, você vai gastar dinheiro com isso, você vai gastar tempo com isso, você vai gastar força com isso. Isso é um desperdício.
Ou aqueles que dizem, glória a Deus, que atitude maravilhosa diante de Deus que você está tendo. Essa parte foi a parte que mais mexeu comigo, foi a parte que mais me esbofeteou. O que eu tenho feito para Deus? A gente quer ser tão bom em outras coisas, tantas outras coisas, eu quero ser o melhor tal, eu quero fazer melhor tal coisa, mas quando é aqui para o reino de Deus, a gente se contenta com a mesmice, com a mediocridade, que é uma palavra forte, mas quer dizer mediano. Meus irmãos, essa mulher escolheu sair da caixa, pensar fora da caixa. O que nós temos feito com aquilo que nós temos valor? Com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa saúde, com as nossas capacidades que Deus tem nos dado. Nós precisamos derramar aos pés de Jesus aquilo que a gente tem de mais valoroso. E Deus, e Jesus, Ele vai nos recompensar, sem contar que a nossa atitude vai ser a responsável por abrir ou fechar a porta de bênção para nós. Às vezes eu falo para a Fernanda algumas coisas, ela fala, amor, é resultado e consequência das nossas atitudes. E é. Sabe quem fecha a conta de tudo na nossa vida? Somos nós. Deus, Ele vai dando os números para nós e nós vamos colocando mais, menos vezes, dividindo. Somos nós. Que a gente possa, nesse ano de 2021, ser como aquela mulher. Não se incomodar com quem está do nosso lado, dar o nosso melhor para Deus. Quantas pessoas já foram repreendidas aqui por fazer algo para Deus? Oh, mas você está dando tanto tempo para Deus, para o pastor, para a igreja. Meus irmãos, saiam, pensem fora da caixa, nesse sentido. Olha que maravilha, a atitude dessa mulher vai ser lembrada, enquanto o evangelho for pregado, ou seja, para sempre. Qual a atitude nossa nesse ano de 2021? Deus vai olhar e falar, ninguém vai esquecer o que esse irmão fez para mim. Ou o contrário, o que será que esse irmão fez para mim? O que nós temos feito, irmãos? O que nós temos oferecido no altar de Deus? O nosso melhor ou o restante do nosso tempo? O restante das nossas coisas? Rapidamente, mais uma situação de dois jovens, José e Daniel. José e Daniel, eles foram expostos a toda sorte de bênção. Riqueza, casa bonita, palácio, comida boa, mulheres. Tudo o que vocês imaginam de coisa boa que o mundo oferece, esses dois jovens foram expostos. O que vocês acham que eles fizeram? Esses dois jovens, apesar de todo o assédio que eles tiveram, inclusive José, a mulher do general, ficou doida por causa dele. E com certeza deveria ser uma mulher muito bonita. Chegou a agarrar ele, o que ele fez? Ele foi e se deitou com essa mulher. Porque essa mulher era muito bonita. Era a mulher do general, ele já tinha tudo, ele teve a mulher do chefe também. Vocês acham que ele fez isso? Não. Ele se posicionou. Ele escolheu obedecer ao Senhor do que os prazeres da carne dele. Tanto é que José e Daniel, nós sabemos o futuro desses dois jovens. Meus irmãos, o nosso futuro de 2021, o final de 2021, vai depender de como nós temos nos posicionado, aquilo que o mundo tem nos oferecido. Nós temos trocado bênção do Senhor, por conta de minutos. Eu nunca deixo de testemunhar da minha esposa, hoje minha esposa. Na primeira conversa com ela, ali no fundo da igreja, ela falou para mim, eu só vim na igreja para conhecer ela, viu? Mas eu saí daqui convertido. Glória a Deus. Ela não tinha aceitado namorar ainda, hein, gente? Eu aceitei Jesus antes, glória a Deus. Mas ela falou para mim, você sabe como que é namoro de crente? Eu, não sei, né? Mas eu pensando, não, mas eu dobro essa crentinha. Meus irmãos, eu namorei 3 anos e meio com ela, um namoro santo. E eu era do mundo, hein? Eu era do mundo. Ela parecia um freio de mão. Opa! Ô, rapaz! Mas glória a Deus por isso que ela não se corrompeu, que ela não caiu na minha lábia, porque se ela tivesse caído eu não estaria vivendo essa bênção que eu vivo com ela. Eu falei para ela que ela tinha sido o meu maior presente que Deus me deu, e agora Deus me deu mais 2. Não é fácil pagar o preço, gente. Dói.
você pensa e fala, não, eu vou largar tudo, mas vale a pena. Eu tenho um casamento abençoado, eu vou trabalhar, eu vou para todo lugar. E quando eu penso na minha esposa em casa, eu tenho paz. Essa paz não tem dinheiro que pague, porque foi Deus que preparou. Paguem o preço da santidade. Não troquem Deus por momentos. Eu demorei para aprender, pastor, mas hoje eu vivo as bênçãos de Deus, por conta que eu escolhi pagar um preço. Rapidinho, mais uma situação. Havia um homem abençoado, ele tinha, além de Deus, claro, ele tinha Deus e mais 3 coisas. Ele tinha bens, ele tinha saúde e ele tinha família. Ele tinha Deus, bens, família e saúde. Tinha tudo que o homem precisa ter e gostaria de ter. Ele era fiel, ele era íntegro, ele era temente a Deus. Mas no dado momento, Deus permite que o inimigo comece a tirar as coisas dele. O inimigo primeiramente tirou os seus bens. Ele não fraquejou. O inimigo foi não contente, porque o inimigo, meus irmãos, ele nunca vai ficar contente com a gente. O inimigo, ele está ouvindo tudo isso que eu estou dizendo. Eu sempre dizia na célula, né? Irmãos, cuidado, porque sempre tem um convidado à espreita para entrar na célula. É o inimigo. O inimigo, gente, ele é o convidado que não foi convidado nas nossas células. Eles ficam à espreita, ele fica sentadinho, esperando o momento que convidam ele para a célula. Cuidado. A célula foi uma bênção do começo ao fim. E aí terminou tudo. E aí, por um descuido, vamos dizer descuido, alguém o convida. O inimigo, pode entrar. Pode entrar. E ele arrebenta com tudo que foi feito. O inimigo não contente, Deus permite que ele tire a família de Jó. Mas não contente aí do inimigo, toca na carne de Jó. Imaginem a situação daquele homem. Antes próspero, tinha tudo que um homem gostaria de ter e precisaria ter. Mas o inimigo toca em tudo. Deus permite que o inimigo toque nas 3 coisas. Mas o inimigo só não tocou em uma coisa que aquele homem tinha, que era o temor e a reverência a Deus. O inimigo tirou tudo, menos a presença de Deus na vida daquele homem. O que será que nós faríamos nessa situação? Quando o problema bate na nossa porta, seja família, trabalho, saúde, o que for, qual a nossa reação? É abandonar? É murmurar? É reclamar? É abandonar a Deus? Qual seria a nossa atitude, meus irmãos? Em um momento a esposa dele o critica, manda ele abandonar a Deus. Ele vira para ela e diz: nós recebemos o bem de Deus, as bênçãos dele, não vamos receber então agora o mal? Ou seja, quando tudo está bem, olha que aula, porque ele nos dá quantos anos atrás, eu estou recebendo bênção de Deus, então está tudo bem, eu venho para a igreja, eu obedeço meu pastor, sou leal ao meu pastor, sou leal à minha liderança, mas quando a coisa começa a sair do meu controle, eu vou abandonar. Jó não fez isso, e por conta dessa fidelidade de Jó, tudo foi restituído. Jó, ele experimentou a providência do Senhor, ele viveu o sobrenatural do Senhor, e no final do capítulo, se puder colocar por favor, Jó 42:5, é um versículo que, eu vou ser sincero com os irmãos, esse versículo vai ser meu versículo do ano 2021, vamos tentar ler todo mundo junto? Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora, eu te vi com meus próprios olhos. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por esse versículo. Esse versículo quer dizer que antigamente estava tudo bem para Jó. Então ele ouvia falar, ele sabia que Deus era bom, ele sabia que Deus abençoava. Mas quando o problema vem na nossa vida, e a gente se mantém firme e fiel, é como se a gente falasse isso: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas quando Deus dá a provisão para a nossa vida, para a nossa cura, libertação, o que for, a gente vai dizer: agora eu conheço o Senhor de ouvir, olhar para os seus olhos, para o seu rosto. Meus irmãos, nesse ano de 2021, nós precisamos continuar fiéis a Deus, mesmo diante das dificuldades da vida. E não depende de Deus, depende de nós. Por isso, meus queridos,
Então 2021 não vai ter problema. Vai ter dificuldade, vai, porque a Bíblia diz que no mundo há vez de ter aflições, mas olhe para o final, olhe lá para o resultado depois da bênção, que vocês vão ver o Senhor agindo em dobro, em triplo, em quádruplo de bênção na nossa vida. Antes nós conhecíamos de ouvir falar, e nesse final de ano nós vamos conhecer face a face com Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, o último cenário que eu vou dizer, se coloquem nesse cenário, por favor. Uma multidão, um sentimento de morte, sofrimento, com certeza choro e pranto para todo lado, alguns xingando, alguns proferindo palavras de baixo calão, e nós lá, e nós presos numa cruz, e ouvindo e vendo tudo isso que está acontecendo, nós estamos lá olhando, e aí a gente olha para uma multidão, e a gente se surpreende, porque naquela multidão tem muitas pessoas que nós conhecemos, tem muitas pessoas que nós ajudamos, muitas pessoas que nós andamos juntos, muitas pessoas que no momento de dificuldade nós socorremos, muitas pessoas que nós esperávamos que seriam nossos amigos, estariam do nosso lado, mas infelizmente não. Nós estamos crucificados, e essas pessoas que nós achávamos que estariam do nosso lado, elas vão nos condenar, vão nos prender, vão nos crucificar e vão nos matar. Esse foi Jesus. Esse foi Jesus. Jesus estava pregado numa cruz, foi morto por aqueles para quem ele veio. Pessoas que poderiam viver situações sobrenaturais com ele, mas escolheram condená-lo e matá-lo. E eu pergunto para vocês, qual seria a nossa reação? Lucas, se fosse você naquela cruz, né? Qual seria a nossa reação? Porque a gente poderia fazer qualquer coisa, poderia condenar aquele povo, poderia falar, Senhor, Deus vai condenar, vai matar vocês vão tudo para o inferno, vocês... Foi isso que Jesus fez? Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Será que essa frase tem sido a frase que nós temos falado por aqueles que têm nos magoado nesse ano de 2020? Aquelas pessoas que inevitavelmente nos machucam, porque nós machucamos os outros, infelizmente nós não somos perfeitos. Nós magoamos, nós machucamos, nós entristecemos. Qual foi a nossa reação nesse ano de 2020, meus irmãos? Foi uma reação de, vou trocar chumbo com chumbo? Foi dente por dente? Ou nós desenvolvemos o perdão? Porque o perdão liberta. Quantas e quantas pessoas viveram aprisionadas nesse ano de 2020, e se não tomarmos uma posição de perdão, de entrega, nesse ano de 2021, nós vamos continuar amordaçados durante todo o ano, porque por conta de algum irmão que nos chateou, a gente perde a comunhão com os outros irmãos, com ele próprio, e principalmente a comunhão com Deus. Parece ser simples o que eu estou dizendo, mas nós, o pastor sabe, existem pessoas que abandonaram o caminho do Senhor, ou porque magoaram o outro, ou porque foram magoados, porque não perdoaram. Jesus foi a pessoa que mais exerceu o perdão nesse mundo, e ele está aqui na palavra, está relatado na palavra de Deus, para que a gente possa agir dessa mesma forma. Nós queremos ter no 2021 abençoado, cheio da presença de Deus, com as portas do céu abertas para nós, viver realmente o sobrenatural do Senhor, milagres do Senhor. Nós precisamos abrir e liberar o perdão. A situação é tão séria, que o amor de Deus por nós e nós pelos irmãos, se alguém nos magoar, nós não precisamos esperar aquela pessoa vir nos pedir perdão. O nosso papel como crentes, como servos do Senhor, é ir àquela pessoa, irmão, não sei o que houve, não sei o que eu fiz, não quero saber o que você fez, mas eu quero liberar e pedir perdão para você. O perdão liberta, irmãos, o perdão abre caminhos, o perdão abre portas, o perdão transforma situações. Se houver alguma coisa no coração de vocês, por mais simples que seja, mas não é tanta coisa,
Meus irmãos, se coloquem em oração e perdoem. Peçam perdão e se libertem dessa mágoa. É como diz, né? Como vou me livrar do corpo dessa morte, né? É como se a pessoa estivesse aqui nas nossas costas. Aonde a gente vai, essa pessoa está junto. Essa situação. Meus queridos, em 2021, nós precisamos agir dessa mesma maneira. Assim como essas pessoas tiveram coragem de se posicionar e de tomar realmente uma posição diante do Senhor, serem intrépidos, olharem com os olhos da fé, abrirem mão daquilo que é mais precioso para dar para Deus, não se corromper com o mundo, nem com aquilo que o mundo nos oferece, ser fiel como Jó, e desempenhar e desenvolver o segundo maior mandamento que a palavra nos dá: amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar a Deus, é claro, acima de todas as coisas. Quem deseja ter um 2021 abençoado? Amém. Que nós possamos então tomar uma decisão. Oswaldinho, por favor. Oswaldinho, ele vai fazer a oração finalizando a palavra. Depois, Oswaldinho, pode passar para o pastor Marinho, por favor. O Oswaldinho é um rapaz, é fruto de 2020, 2019, né? Faz tempo já. E ele foi um homem, uma família maravilhosa, essa família, que escolheu tomar uma decisão. Escolheu confiar que não seria na mão deles. Escolheu confiar que Deus faria algo. Começou a vir para célula. Eu falei de Jesus para ele no refeitório do nosso trabalho, almoçando. Eu falei com ele. E aí, né, conversou com a Joyce, com a esposa, uma bênção. A Maria também é outra bênção. E então nós vamos. E hoje ele está aqui. E hoje ele está aqui, glória a Deus por isso. Já faz parte do Ministério de Intercessão. A Joyce dá aula para as crianças. Olha como que Deus faz. Olha como que Deus faz através de uma conversa sem interesse. Tinha interesse sim. Uma conversa de refeitório. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, que nós possamos ter escolhas e atitudes que realmente nos tirem da mesmice, para que a gente possa viver um 2021 abençoado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Boa noite, graça e paz a todos. Como o Marcos falou, é difícil estar aqui na frente, né? Mas eu vou pedir para todos que possamos fechar os olhos, em espírito de oração. Vamos. Pai Santo, Pai amado, Senhor glorioso, possamos aqui, Senhor, estar o seu povo, Pai, que possamos, Senhor, estar fazendo as escolhas certas, as escolhas para Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um aqui, Pai, para que possa escolher, Senhor, a escolher estar contigo, ó Pai, escolher estar a Ti, ó Pai, escolher ouvir, Senhor, só o que é bom a Ti, Senhor, poder escolher a Sua presença, escolher a Sua vontade, ó Pai, escolher falar de Ti, Senhor, escolher falar da Sua palavra para todos aqui, Senhor, que possa, Senhor, o Senhor possa estar tocando no coração de todos aqui, Senhor, que todos possam estar mudando a atitude, Senhor, tendo uma atitude de Ti, Senhor, atitude de um cristão, Senhor, atitude para que seja um exemplo, Senhor, para todos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando a todos aqui, Senhor, possa estar enchendo a todos que são Espírito Santo esteja rondando por aqui, Senhor, tocando em cada um aqui, ó Pai, que todos aqui possam estar sentindo a presença do Senhor, ó Pai, possam estar sentindo a presença do Pai Santo, Pai amado, ó Pai Santo, que todos também possam estar, Senhor, aqui, Senhor, com o coração aberto, ó Pai, para estar pedindo perdão a quem for, quem tiver, Senhor, para estar perdoando, ó Pai, a todos, ó Pai, que o Senhor esteja aqui, Senhor, enchendo a cada um, ó Pai, com o seu Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Espírito Santo esteja enchendo, tocando no coração de cada um aqui, ó Pai, é o que pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém, Senhor, amém, glória a Deus.